Chuvas continuam trazendo alerta para todo o estado durante o final de semana e você vai ver também. Brasileiros estão cada vez mais alérgicos. Polícia Federal arma esquema para desmantelar quadrilha da falsa central telefônica. Governadores dos 7 estados das regiões Sul e Sudeste estão reunidos em Florianópolis. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região nessa sexta-feira, dia 22 de novembro de 2024. Gente, a chuva não parou, não deu trégua desde ontem. Às vezes dá uma paradinha, mas ela persiste, né? Vem com muita intensidade ou então um pouquinho mais fraca, mas continua. De acordo com a Defesa Civil, ela deve seguir até amanhã em toda Santa Catarina, o que causa já a situação de alerta em algumas cidades devido à quantidade, né, o volume e também às áreas de risco. Então, quem tiver aí em alguma área de risco ou conhece alguém que pode estar, comunique à Defesa Civil, alerte as pessoas, porque a chuva constante, né, amolece aí as encostas, as cabeceiras, enfim, pode causar danos estruturais nas casas, também, né, nas pistas. É bom ficar sempre atento e de olho. Portanto, até esse sábado a chuva deve continuar mesmo aqui em Santa Catarina e aí no domingo ela começa a dar uma trégua, começa a espaçar em diversas áreas para a segunda o tempo ficar mais firme. Então vamos ficar de olho nessa condição climática nesse final de semana. A Polícia Civil de 5 estados estão cumprindo desde ontem mandados contra suspeitos de integrarem uma quadrilha que aplica o chamado golpe da falsa central telefônica. Em uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, as polícias civis de Goiás, do Ceará, do Pará, do Piauí e de São Paulo realizaram nesta quinta-feira a Operação Falsa Central, voltada à repressão de esquema criminoso conhecido como golpe da falsa central bancária. Com o apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas, CyberLab, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Cenas, a investigação identificou uma associação criminosa especializada em enganar vítimas por meio de contatos fraudulentos, nos quais simulavam ser representantes de instituições financeiras. Os criminosos telefonavam e enviavam mensagens de texto para conseguir informações como senhas e dados bancários e fazer transferências indevidas, causando prejuízos financeiros significativos às vítimas. Ao todo, foram cumpridos 92 mandados judiciais, sendo 37 de prisão temporária e 55 de busca e apreensão domiciliar. A ação resultou no bloqueio judicial de 438 contas bancárias. Durante a operação, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos, aparelhos celulares, documentos e outros itens que auxiliarão na continuidade das investigações. Os investigados poderão responder pelos crimes de estelionato na modalidade fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas podem atingir até 21 anos de prisão e multa. As autoridades orientam a população a redobrar os cuidados ao receber contatos que solicitem informações bancárias ou senhas e reforçam que as instituições financeiras legítimas não pedem esses dados por telefone ou mensagens. Gente, tem que tomar cuidado. Voltou, né? Essa história de ficarem ligando toda hora. Tinha dado uma parada. Eu acho que no meu telefone mesmo tem uns 500 telefones bloqueados, de tanto que eles ligam. Aí agora voltou de novo e tem que tomar cuidado. Não acredite, né? Nenhuma empresa liga para você para falar que fez compra, que isso, que aquilo, né? Que o seu cartão vai ser bloqueado, que tem que apertar tal número, ou que tem transação em andamento no seu cartão. Esquece, né? Não caiam nesses golpes. Tá aí, ó, a situação que está acontecendo em todo o país. Mudando de assunto, Festival Gastronômico do Rincão vai acontecer esse final de semana, isso mesmo, lá no Balneário Rincão serão 3 dias de gastronomia típica, exposição de carros antigos e shows com bandas regionais. A festividade começa hoje e segue até domingo, dia 24. O evento irá acontecer na Praça Central do Calçadão Beira-Mar. O evento é organizado pela Rota Gastronômica do Rincão e para esse ano terá 14 estabelecimentos
eventos locais associados à rota. Muito bom. Aí quem quiser, né, fugir um pouquinho da rotina, ir lá para o Balneário Rincão, jantar, almoçar, curtir os shows regionais das escolas também, né, bem família, tá aí uma boa opção para esse final de semana. O eurodeputado centrista se opôs ao acordo de livre comércio com o Mercosul por trazer à tona um recente relatório de auditoria da Europa que aponta para a falta de garantias das autoridades brasileiras em relação à vigilância da gripe aviária em granjas do país. Um eurodeputado francês alertou sobre o sistema de controle deficiente para lidar com a gripe aviária no Brasil. O centrista Pascal Canfin se opõe ao acordo de livre comércio com o Mercosul e citou um recente relatório do bloco. Publicado em 9 de novembro, a auditoria foi realizada pela Direção-Geral de Saúde e Segurança Alimentar da Comissão Europeia, entre 15 de abril e 3 de maio de 2024 no Brasil. O texto diz que o sistema implantado pelas autoridades brasileiras atende à maioria dos requisitos aplicáveis às importações, com exceção da vigilância da gripe aviária altamente patogênica. As medidas podem não ser suficientes para detectar a doença o mais cedo possível. A auditoria recomenda garantir que o programa de vigilância seja adequado para a detecção precoce da gripe aviária. O eurodeputado defende que esse é mais um motivo para se opor a um acordo com o Mercosul. Canfin admite que não haveria risco à saúde das pessoas, já que o vírus não é resistente ao cozimento dos alimentos. Mas o deputado denunciou a concorrência desleal com os produtores europeus, já que quando um caso de gripe aviária altamente patogênica é detectado no continente, as restrições comerciais e o abate da ave são obrigatórios. O Brasil é a segunda maior fonte de importações agrícolas da União Europeia, depois do Reino Unido. A seguir, a Alesc promove seminário para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Uma da tarde, mais 25 minutos. Olha só, gente, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil deflagrou também uma operação importante para todo o país, chamada de Chave Mestra, contra o esquema de fraudes bancárias em agências do Banco do Brasil. Os criminosos estavam recrutando funcionários e terceirizados para conseguir acesso ao sistema interno do banco. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos, DRIF, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO-MPRJ, cumpriram 16 mandados de busca e apreensão contra 11 investigados. Entre os alvos estão funcionários e terceirizados. Eles devem responder por organização criminosa e invasão de dispositivo de informática. Segundo as investigações, os criminosos utilizavam dispositivos eletrônicos clandestinos para acessar sistemas internos de agências bancárias e obter dados sigilosos de clientes. Dados eram manipulados em esquema de fraude financeira. Os ataques aconteceram em agências no Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca, Vila Isabel e Centro na capital, além de unidades nos municípios de Niterói, Tanguá, Nilópolis e Duque de Caxias, informou o Ministério Público, que participa da operação. O grupo causou prejuízo de mais de 40 milhões. A invasão foi identificada pela Unidade de Segurança Institucional do Banco do Brasil, que fez a denúncia à polícia em julho. Na época, a delegacia prendeu 3 pessoas de um bando que hackeava agências bancárias. Em nota, o Banco do Brasil disse que colabora com as investigações. O grupo atuava de forma organizada, com divisão de tarefas específicas entre aliciadores, aliciados, instaladores, operadores financeiros e chefes. No mês passado, a DRF voltou a combater a fraude. Na ocasião, apurou-se que a quadrilha contava com a colaboração de um gerente de Mato Grosso, um funcionário de TI e terceirizados do banco. Que coisa, né, gente? Olha só, a reitora da Unesc, a Luciane Sereta, foi reconduzida à presidência da Associação Catarinense das Fundações Educacionais,
a CAF, em assembleia eletiva realizada na noite desta quinta-feira na Univale, em Itajaí. À frente da associação desde 2022, Luciane segue no cargo para o biênio 2024-2026, ao lado do presidente Caio Amarante, reitor da Uniplac. A reunião contou com a presença dos reitores das 14 instituições associadas e debateu pautas importantes para o sistema comunitário, como o programa SC Mais Inovação, desenvolvido em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação, e também o programa Universidade Gratuita, que já atende mais de 40 mil estudantes no estado. E, além disso, foi apresentada a proposta de implementação do projeto de integridade e cúmplice voltado à melhoria da governança, transparência e adequação às exigências legais, incluindo as demandas da lei do Programa Universidade Gratuita. Também foram eleitos os membros dos conselhos fiscais e deliberativos para o próximo biênio. Tá aí a professora, a mestre, doutora Luciane Sereta, colocando mais uma vez o seu nome à disposição da CAF, concluindo essa eleição, e ficará por mais 2 anos lutando pelos estudantes de Santa Catarina e as universidades também. Parabéns, doutora Luciane Sereta, por mais essa conquista. E olha só, cada vez mais os brasileiros estão alérgicos. Quase 30% da população está sofrendo com algum tipo de alergia. Segundo dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, cerca de 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de alergia, sendo 20% destes casos em crianças. O levantamento destaca e esclarece as principais dúvidas sobre essa condição. As alergias afetam o sistema imunológico. As mais comuns são as respiratórias, como o asma e a rinite alérgica, e as de pele, como a dermatite. Os sintomas incluem coceira, espirros, vermelhidão na pele, entre outros, e podem surgir devido à predisposição genética ou fatores ambientais, podendo surgir em qualquer idade. Além disso, o diagnóstico é realizado com exames laboratoriais, para que o médico possa indicar o tipo de tratamento adequado. Cuidado, né, gente, com essas alergias também, né? Sempre procurar orientação médica. E olha só, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou um seminário da diversidade étnico-racial, promovido pela Secretaria da Educação de Florianópolis. A programação inclui palestras, debates e trocas de experiências sobre as práticas pedagógicas. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina cedia o Seminário de Diversidade Étnico-Racial, promovido pela Secretaria de Educação de Florianópolis. O evento está sendo realizado no Auditório Antonieta de Barros, nesta quinta e sexta-feira, dias 21 e 22 de novembro, e abriu com uma apresentação cultural. O seminário ele tem como objetivo reflexões, partilhas, atrações culturais, para que a gente possa voltar para as nossas unidades e repensar o nosso fazer pedagógico na perspectiva de uma educação antirracista. Porque quando a gente não conta uma parte da história do Brasil, que é a história da cultura africana e afro-brasileira, a história não está sendo contada na sua totalidade. Então, deixar de contar a história africana e afro-brasileira e a história indígena é não contar a história do Brasil. E a escola, como um local privilegiado de conhecermos as nossas histórias, é nosso dever que ali eu conheça todas as histórias da população brasileira, da população que construiu esse país. Esta é a 18ª edição do seminário. Este ano, o tema são os 30 anos da Lei Municipal, que possibilitou a inclusão da história afro-brasileira nos currículos das escolas de Florianópolis. Iniciativa implantada 9 anos antes da Lei Federal, que tem o mesmo objetivo. Há 3 anos, essa lei municipal foi modificada, contemplando o ensino de histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas na educação básica do sistema de ensino da capital catarinense. Florianópolis foi pioneira na lei do ensino das relações étnico-raciais, ainda antes da lei federal, e isso é motivo de muito orgulho, mas também de muito compromisso e de muita responsabilidade para a rede municipal de ensino. É um trabalho que envolve muitas feridas nas quais a gente precisa mexer. Mexe também com as nossas relações, com as nossas crenças e com o nosso compromisso em transformar essa sociedade num espaço mais justo,
num espaço de mais igualdade e num espaço sem qualquer tipo de violência e sem qualquer tipo de preconceito. Então, ele é um trabalho que é muito desafiador, mas é absolutamente necessário e importante. O seminário promove a formação, discussão, avaliação e proposição de ações para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às populações afro-brasileiras e indígenas por meio de ações afirmativas e pedagógicas. O evento conta com a participação de representantes de 5 núcleos de educação infantil, 7 escolas básicas e 4 núcleos da educação de jovens, adultos e idosos. As unidades de ensino fazem a exposição ou partilha de experiências, como a educação física antirracista, as práticas pedagógicas usadas para constituir a identidade das relações étnico-raciais na educação infantil e a tecnologia e ancestralidade das invenções indígenas. O seminário também inclui rodas de conversa. O professor Márcio de Souza, presidente do Instituto Liberdade e secretário de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, participou do seminário e reforçou a importância do evento. Que nós possamos ofertar numa escola, nesse espaço sagrado que é uma escola, a possibilidade de termos crianças negras com entusiasmo, com autoestima colocada para suas vidas e para as pessoas brancas, crianças brancas, aprenderem a não ser racistas, não serem racistas. Esse é o conteúdo fundamental que vislumbra a ideia no progresso de uma sociedade não racista. E os fundamentos de uma educação para as relações étnico-raciais, elas se constituem nesse pilar. Esse é o pilar fundamental. O seminário também marca a semana em que é celebrado o Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. É um momento de culminância, é um momento de reflexão e é um momento de afetar as pessoas, para que as pessoas saiam daqui entendendo o seu compromisso político de pensar uma educação antirracista, porque racismo e democracia não funcionam. Para a gente ter uma sociedade com mais igualdade, com mais equidade, nós precisamos acabar com o racismo. Nós precisamos combater o racismo. E combater o racismo é ter ações. A gente precisa ter ações. Tá vendo, gente? É importante frisar as ações no combate ao racismo. A seguir, governadores se reúnem em Santa Catarina para discutirem demandas do Sul e Sudeste. Uma da tarde, mais 39 minutos. Representantes de 7 estados das regiões Sul e Sudeste estão reunidos na 12ª edição do consórcio que visa traçar metas de produção, cooperação e resgate de incentivos federais aos estados que juntos representam mais da metade da população nacional. Durante essa semana, Florianópolis vai sediar a 12ª reunião dos consórcios de integração Sul e Sudeste, o COSUD, no Costão do Santinho, tendo como anfitrião desta edição o governador Jorginho Melo, que deu as boas-vindas aos representantes dos demais 6 estados que compõem o grupo. Em tom de desabafo, o governador catarinense ressaltou a falta de repasses federais para os estados que hoje são os que mais contribuem com a arrecadação para a federação. Sem achar que nós somos os melhores dos melhores. Nós somos brasileiros que cumprimos com o nosso papel. Muitas vezes incompreendidos, muitas vezes não enxergado conforme o nosso valor essencial e de verdade. Eu falo isso por Santa Catarina. Nós fazemos os deveres de casa. O nosso lema é trabalho. Nós somos o estado que tem o maior número de carteira assinada do Brasil, proporcionalmente. E passa governo, e sai governo, e entra governo federal, e nós, eu falo por Santa Catarina, mas muitos estados que estão aqui, ou os estados que estão aqui, também não recebem
verdadeiramente aquilo que contribui para a União. Participam do encontro, que vai até este sábado, os governadores Tarcísio de Freitas, de São Paulo, Romeu Zema, de Minas Gerais e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, além dos demais chefes dos 7 estados que compõem as 2 regiões, responsáveis por 70% do produto interno bruto do Brasil. Além disso, acompanham os trabalhos secretários de estados, técnicos e servidores estaduais, chegando a quase 500 pessoas focadas em encontrarem soluções para os problemas comuns a todos. As câmaras temáticas terão espaço para tratar de até 2 assuntos distintos, assegurando um diálogo focado e produtivo entre os estados membros do consórcio. Juntos, os estados das regiões Sul e Sudeste representam mais de 114 milhões de brasileiros, aproximadamente 56,5% da população nacional. O sábado, dia de encerramento, será dedicado à elaboração da Carta de Florianópolis. O documento trará as diretrizes formuladas pelos grupos temáticos e acordadas entre os estados. 1h da tarde, mais 42 minutos, está aí, né? Os principais governadores do estado reunidos para falar sobre essas ações envolvendo toda a comunidade. Gente, antes da gente encerrar, 1h da tarde, mais 42 minutos, a noite ontem foi tensa no Criciúma Esporte Clube, hein? Meu Deus, final de tarde, começo de noite, o que deu? Se encerradas comadres. Não tinha reunião nada, hoje coletiva nada, às 11 horas da manhã, era tudo fake news. O Tencate continua, até segunda ordem. Alano foi afastado do grupo por indisciplina. E o Meritão deu um abraço em todo mundo e foi resolver problemas particulares, ou seja, não volta mais. Então, enfim, esse é o clima no estádio Heriberto Wilson. Todo mundo ontem deu confusão, Tencate sai, Tencate fica, Alano ficou bravo porque não entrou no jogo, depois entrou, foi substituído, Meritão ficou com a mesma situação, porque ele era o substituto direto do Barreto, acabou não entrando no jogo, enfim, estava todo mundo dodói e acabou sobrando aí para a direção, comissão, apagar o incêndio dentro do estádio Heriberto Wilson. E a expectativa era que hoje o Tencate saísse, mas não deu certo, que o Tencate vai ficar até o final da competição. Lembrando que o Criciúma joga na terça-feira contra o Fluminense fez uma promoção, gente, tá quase distribuindo ingresso, ó, soltando lá no meio do Rio de Janeiro, para lotar a casa e tentar uma vitória em cima do Criciúma, já que é o confronto direto. O Fluminense é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 37 pontos e o Criciúma é o primeiro dentro da zona de rebaixamento também com 37 pontos. Então, tudo isso faz parte dessa finaleira da Série A do Campeonato Brasileiro, que a gente estava indo bem, né, gente? Aí tropeçou. Agora vamos ficar aí só na expectativa de continuar na Série A. O clima no estádio Heriberto Wilson não está dos melhores, não, mas a gente vai acompanhando e trazendo as informações para você. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook, no nosso canal do YouTube, onde a gente também depois coloca o jornal lá, /TV Primavera Criciúma. Lembrando, né, gente, semana que vem é semana de 13º, semana do Dia de Doar, semana de Black Friday, tem muita informação para a gente trazer para você, então continue acompanhando a gente. Às 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus 7, Criciúma, para você acompanhar aí às 4. A Hora da Graça chega com muita fé e devoção, encerrando bem a nossa programação, o seu dia e abrindo a grade da HIT TV. Gente, fiquem com Deus, façam um bom final de semana, cuidado com as chuvas e a gente se vê segunda-feira. Tchau!